nós vamos ver aqui, eu vou dar um exemplo do iniciozinho do plano de ação, ele já no foco dentro da unidade, tá? Então, como fazer um plano de ação da territorialização já na unidade. Eu não estou falando mais de gestor. O gestor consegue desenvolver de outra maneira. Então vamos lá. Um exemplo bem simples, acompanhando todas as planilhas que a gente já está utilizando, tá bom? Qual é a ação? Fazer o levantamento do território. O que nós vamos usar? Preencher as planilhas de território e entrevista de liderança. Quem vai ser o responsável? Aí você vai determinar, ou vai sortear, ou vai ver a indicação da sua equipe, porque isso aqui você vai fazer numa reunião de equipe, vai criar com a equipe esse plano de ação. Então, vocês vão criar esse plano de ação juntos. Então, vocês vão falar, vão conversar entre si e, de repente, tem um líder que geralmente os outros colegas apontam para ser responsável. Então, aí você determina quem que vai fazer o acompanhamento desse levantamento de dados. Você, como coordenador da unidade, você vai se reportar sempre a ele. Não quer dizer que você não vai sentar com toda a equipe. Você vai sentar, mas no decorrer do processo, você vai perguntando para esse ACS fulano, isso aqui pode ser o técnico, pode ser o médico, tá? Pode ser qualquer um da equipe, porque nesse momento a equipe inteira trabalha. Então, quem que participa? Toda a equipe. Qual é o prazo dessa atividade? O início é dia 1º/2/2020 e o término dela é dia 5/2/2020. Você precisa determinar o dia exato do início e o dia de término, ou seja, você já está estipulando uma meta para a sua equipe que para desenvolver essa tarefa eles têm X prazo de dia. O objetivo é preencher as planilhas, né? Então, vocês discutam entre vocês, 1, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, tudo isso aqui, cada item da planilha vocês vão discutir e chegar a um denominador comum do prazo que se leva para resolver aquela ação, tá? Esse modelo, ele vai servir para você fazer todo tipo de ação dentro da unidade, todo, desde dos indicadores, tudo. Se você começa por aqui, você já vai treinando a sua equipe a desenvolver o hábito de fazer o planejamento. Bem, observação. A cada 2 dias, verificar se os dados estão sendo registrados. Então, aí você, enfermeiro, junto com o ACS responsável, vocês vão verificar se todo o restante da equipe está fazendo os registros do que deve ser feito, certo? Então, aí vamos dizer, a planilha de cobertura populacional. Fazer o levantamento de dados para a planilha de análise de cobertura. Quem vai ser responsável? Você determina uma pessoa para acompanhar isso junto com os ACS. Quem vai participar? Somente a ACS, porque o ACS é que faz esse levantamento de dados, né? Aí você vai definir também os prazos, porque o ACS vai ter que parar para fazer a contagem dos cadastros dele. Eu quero o cadastro do papel e o cadastro do ESUS. E aqui no descritivo da ação você já tem que colocar, tá? Quanto mais claro você colocar os dados da ação,
melhor é. E explicar também para a sua equipe como que você deseja que esses dados cheguem à sua mão, tá bom? Aí você vai determinar, se tiver alguma observação, se você determinou que a planilha de cobertura vai ser feita em 10 dias, aí você coloca aqui que você vai verificar de tantos e tantos dias. E assim para cada ação que vocês forem desenvolver, porque assim você dá uma meta para a equipe sabe que vai fazer aquela atividade, por que que ela vai fazer a atividade, né? Não é meramente para levantamento de dados. Esse levantamento de dados servirá para a gente fazer uma análise da situação do nosso território, para futuramente a gente planejar as ações de saúde com relação à nossa população. Nós estamos conhecendo o território, conhecendo a nossa população, toda a faixa etária e tudo mais, que ainda nós vamos chegar lá, tá bom? Então aí cada item aí das nossas planilhas já dá para vocês fazerem uma série de ações, certo? Bem, essa é a aula de hoje. Caso vocês tenham dúvida em qualquer uma das etapas, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em responder vocês. Às vezes não consigo responder de pronto, tá? Porque nós estamos também num processo aqui e às vezes eu fico um pouco presa e nem sempre à noite eu consigo responder todo mundo, tá bom? Tem casos e casos, aí tem uns casos mais complexos que eu preciso às vezes pesquisar um pouco mais e aí eu demoro para poder, porque enquanto eu não termino de responder aquele caso, eu não entro no outro, tá? Porque às vezes uma pergunta gera novas outras perguntas. E aí eu gosto de sanar as dúvidas até o fim, tá bom? Então até a próxima aula.